Graça e paz, meus amigos, irmãos em Cristo. Eu sou teu irmão Nilson Queiroz e eu tenho neste momento uma palavra. E esta palavra, o título dessa mensagem é esta: que nós, sede prudente, é o nome dessa mensagem, baseada no versículo que Jesus disse no capítulo 10 de Mateus, e versículo 16: eis que vos envio como ovelha, como cordeiro no meio dos lobos, mas sede prudente como a serpente e simples como as pombas. Por que Jesus disse isso? Porque as pombas, elas são simples. E a simplicidade agrada a Deus, mas a prudência também agrada a Deus. A simplicidade, porque a palavra de Deus ela é simples. O Espírito Santo é simples. Os profetas, patriarcas, eram homens simples. Até mesmo o rei Davi. Nós vemos a simplicidade de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré, ele foi humilde, andou aqui na terra, viveu entre o povo, o seu povo, colocou água na bacia, lavou os pés dos seus discípulos e enxugou. E os discípulos não entenderam por que fazia o seu mestre essas coisas. E ele disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas um dia vocês vão entender. O que quer dizer isso? Porque Jesus veio para servir, não para ser servido. E nós vemos os homens de hoje, eles estão querendo ser servidos. Na igreja pela qual eu fazia parte, quando chegava o chefão lá, os diáconos tinham que ir lá na rua, abrir a porta do carro dele, pegar a maleta dele e ele era escoltado até o púlpito da igreja, porque ele se achava muito importante. Ele queria ser, como diz Jesus, não queria ser o primeiro. E ele queria não, ele era. Ele chegava, ele mandava. Ele não queria nem saber, ele chegava e tomava ali à frente e dirigia. E trazia ali uma palavra de maldição sobre o povo, em vez de trazer algo que alegrava o coração, porque evangelho quer dizer boas novas, palavras boas de edificação, mas não era isso que ele fazia. O que eu quero dizer com esta palavra? Que a simplicidade procede de Deus, não a grandeza, a exaltação. Por isso Jesus disse: sede simples como as pombas, mas sede prudente como a serpente. Você tem que entender, você tem que olhar. Quando você vê algo, você tem que perceber que alguma coisa, ser prudente antes de acontecer. Usar a sua inteligência, a inteligência que Deus te deu. Sede um homem ou uma mulher prudente em tudo, até no falar, no agir, no seu trabalho, no seu andar, nos seus afazeres, dentro de casa. Em tudo sede prudente. Quantas pessoas morrem, quantas pessoas ficam doentes, quantas pessoas perdem talvez uma perna, um braço, perde a audição, a visão, perde qualquer um membro do seu corpo por falta do quê? De prudência. Quantas pessoas estão encarceradas, estão presas por falta do quê? De prudência. Como diz Jesus quando desceu da oração que estava lá no capítulo 26 de Mateus, ele desce, ele sai do local em que ele estava orando, porque ele sabia que naquele momento, dali a pouco, ele ia ser preso. E ele disse aos seus discípulos, quando encontraram dormindo,
Ele disse, vigiai e orai. Mas primeiro ele disse vigiai, que é importante vigiar. Vigiai primeiro e depois orar. Mas os homens têm invertido. Irmão, nós temos que orar e vigiar. Não, Jesus diz vigiai, porque não levou os seus apóstolos para orar. Jesus não precisava de oração. Jesus levou eles para vigiar, ficar atento o que ia acontecer, mas eles dormiram. Então ele diz vigiai. Então o que nós precisamos nos dias de hoje é vigiai, porque o apóstolo Paulo disse, Coríntios 10:12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então podemos olhar. Eu não gosto muito de falar de política, mas o que aconteceu em Brasília, esses tempos atrás. Aquele povo estava ali muito falta de prudência. Eles viram, ficaram ali acampados, na porta daqueles quartel, ali meses, parece que passou o mês todo de novembro, entrou dezembro. Quando terminou o mês de dezembro, que o novo presidente foi empossado, eles deveriam ter saído de lá. Aliás, não devia nem ter ido, mas já que foram, eles deviam ter pegado ali os seus pertences, suas barracas e ter ido embora. Eles permaneceram ali. Então hoje se encontra 900 pessoas presas ainda. E 400 pessoas, parece que eu estou vendo aí na reportagem. Por quê? Falta de prudência. E quantos homens, quantas pessoas religiosas. Ali no meio ali tem pastores, presbíteros, diáconos. Tem muitas pessoas conhecedoras da Bíblia Sagrada. Eles ficavam ali lendo a Bíblia, cantando, orando e assim cultuando, e hoje estão presos por falta do quê? De prudência. Jesus diz, eis que vos envio como cordeiro, como ovelha no meio dos lobos. E o que o lobo, quando vê uma ovelha? Ele vem procurar atacar. Mas ele diz, sede prudente. Sede simples, mas sede prudente. E esse povo que hoje se encontra aí preso por falta de prudência. Se eles fossem mais prudentes, estava livre disso. Então você, meu irmão e minha irmã, invite. Quando alguém te convidar para participar de uma greve, de uma manifestação, de um protesto, fuja dessas coisas. Fuja-se do mal. É o que eu nunca, durante toda a minha vida, eu nunca participei de uma manifestação, de uma greve. Todas as vezes que a empresa tinha uma greve, eu fugia, eu não ia, eu me afastava. Chegava na porta da empresa, a empresa estava toda parada, eu não fazia parte, eu me afastava. Depois, muitos daqueles que faziam frente ali, achava que estava fazendo uma grande coisa, era dispensado da empresa. E eu nunca, durante toda a minha vida, nunca participei de uma manifestação. E nós vemos pessoas hoje conhecedoras, pessoas que estão dentro das religiões, e falta prudência. O que eles tinham que fazer? Como diz Jesus, vigiai. Vigiai. Porque nós não sabemos o que pode acontecer. E eles sabiam o que estava à volta deles ali. Eles deviam ter chegado no dia que aconteceu o dia 1º de janeiro. Eles deviam ter pegado e se retirado de lá. Eles permaneceram. E hoje se encontram nessa situação e não adianta clamar. Porque Deus já deu a instrução. Sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Se você gostou desta palavra, essa palavra falou ao seu coração, continua me ouvindo. E eu estou aí toda semana, trazendo boa palavra para a nossa edificação. Graça e paz para todos, goodbye para todos.